condomínio? Né? Que pessoa jurídica é essa? Tá. Ele é uma pessoa jurídica bem sui generis, né? Ele não tem uma personalidade jurídica clara. Ele Sim. tem uma organização de CNPJ basicamente para pagar conta. Porque o que é o condomínio? É um pagador de conta. Ele não tem receita. Ele tem um rateio de despesa. E é diferente, completamente diferente. Porque ele pega lá despesas comuns e entrega numa proporção ou por fração ideal, e aí fração ideal é só uma operação matemática, Certo. ou então por unidade. E todo mundo que está ali tem que pagar. Isso. Né? Então, condomínio é só isso. Agora, e quando um não paga, que é o nosso ponto aqui? Puxa, se um não paga, eu tenho que convidar aquele que pagou por pagar pelo inadimplente. Só voltando um pouquinho, você falou fração ideal e valor por unidade. Destrincha um pouco essa diferença para as pessoas que estão nos escutando que não... eu tenho que lembrar que a gente está No podcast. aqui, mais do que isso, O que podcast de seria? engenharia e arquitetura. E o nosso intuito, Samuel, é assim, falar realmente Uma de linguagem. uma linguagem para que o público, né, o nosso público realmente entenda. Porque hoje todos nós, né, a grande maioria, nós vivemos em condomínio. E nós precisamos entender da melhor maneira possível como é que funciona aí esse sistema, essa vida de um condomínio. Lá no começo, gente, quando a construtora, e até o termo técnico melhor seria a incorporadora, Certo. né, vai fazer aquele condomínio, ela tem duas opções pela legislação. Como é que eu vou dividir a despesa comum para essas unidades, para esses apartamentos? E a legislação dá dois caminhos. Ou você faz pela fração ideal, e o que é a fração ideal? Eu pego a área do terreno e divido pelo número De de apartamentos, se for do mesmo tamanho. Mas se os apartamentos não tiverem o mesmo tamanho, isso. a cobertura, o apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, qual é o jeito mais justo de fazer? E eu acho que esse ponto a gente não tinha debatido antes, é muito bacana na vida do condomínio achar esse equilíbrio da justiça, né? Da justiça financeira. Bom, mas essa é uma técnica que o legislador disse, olha, como o dono da cobertura, a área dele é maior, ele é um pouquinho mais proprietário também da área comum. Ele tem lá centímetros a mais no corredor, ele tem centímetros a mais no elevador, no hall de entrada, na piscina. Se ele é um pouquinho mais proprietário que os outros, pensou o legislador, nada mais justo do que ele pagar do que ele pagar um pouquinho mais. mais. Então, a fração ideal é só isso. Aí, o resultado dela é uma operação matemática simples, que é pegar o tamanho da área de cada unidade e dividir pela área total do condomínio. Tá. Então, Mas quem decide isso tudo é o construtor. é o construtor. Tá. Mas e a outra opção é o construtor dizer o seguinte, olha, como os apartamentos têm o mesmo tamanho, a fração ideal é igual a dividir pelo número de apartamentos. Certo. Mas ele também pode fazer essa opção por apartamento, ainda que as áreas sejam diferentes. Ele pode criar uma desigualdade e dizer assim, olha, ainda que tenha cobertura, apartamento de 3, de 2 quartos, todos vão pagar a mesma coisa, porque a quantidade de banheiro é a mesma, então o consumo de água deve ser mais ou menos o mesmo. Tá. Né? As famílias têm a mesma quantidade, uma mas é uma opção dele. Tá, uma pergunta ao advogado. Uma vez o construtor escolhendo, após a entrega do empreendimento que constituiu o condomínio, pode fazer essa alteração? Pode fazer essa alteração. Tá previsto na legislação. Certo. Então, tá injusto? Bom, para uns vai estar super justo, para outros injusto. E aí, essa vida de condomínio é bastante complicada, mas essa alteração ela é possível, ela tem seu trâmite legal, tem que ir para o cartório de registro de imóveis para dar ciência para os futuros compradores de que isso foi alterado. Tá?